Eu te odeio, Romeu. É isso que sinto por ti. Ódio. Ó, Romeu. Vou... Deixa eu só decorar o texto mais um pouquinho, você. É rapidinho, é só que é uma palavrinha aqui que me perdi. Bem rapidinho mesmo. Olá, artistas, tudo bem? Eu sou Abel Santana. E eu sou a Lara Santana. E nesse vídeo nós vamos falar sobre como decorar textos. Essa é uma pergunta que muita gente faz. Muita gente, às vezes, Abel, ainda tem medo de ser ator, com medo de não conseguir decorar o texto. E tem gente que acha que sabe decorar o texto e vai ser um bom ator. E são coisas que não tem nada a ver, né, galera? Muitos atores, quando começam a trabalhar com teatro, com TV e com cinema, se deparam com a rotina do trabalho, que é decorar textos. Para que você esteja em cena, seja no palco, diante das câmeras, você vai precisar ter um texto para falar, porque seu personagem precisa existir na obra. E aí muitos atores se deparam com a dificuldade, com a rotina desse trabalho. E uma coisa importante: decorar textos é uma etapa fundamental do trabalho do ator, mas muita gente não sabe ou talvez não conheça tão profundamente esse assunto e não entenda que o mais difícil não é decorar texto, o mais difícil é colocar o texto no corpo do ator ou da atriz, ou seja, fazer com que seu personagem tenha todas as reações dentro do seu corpo, porque aí é que vai estar o seu personagem de forma orgânica. Mas esse é um assunto que nós vamos aprofundar um pouco mais durante esse vídeo. Agora eu posso te dizer uma coisa, eu tenho uma teoria, diretamente de Massachusetts, dizendo que 30% do trabalho do ator, ao longo da minha experiência, o que eu pude perceber é que 30% do trabalho do ator é decorar texto. Os outros 70%, corpo, ensaio, interação, colocar o seu corpo à disposição do seu personagem. E é sobre isso que a gente vai falar agora. E nesse vídeo a gente vai te passar algumas técnicas que a gente utiliza para decorar o texto. É uma coisa que é muito particular de cada um decora o texto de uma forma. Eu tenho coisas que eu gosto de fazer, que ele não gosta de fazer, que outro ator não gosta, e assim vai. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E é sobre isso. Você, ator, acabou de receber um texto. O primeiro passo que você tem que fazer é ler todo o texto. Parece um pouco óbvio, mas a gente já conheceu atores que não fizeram isso. Então, se você recebe uma peça, leia a peça toda, mesmo que você seja apenas de uma cena. Se você recebe um texto de uma websérie, leia todo o capítulo, não só a sua parte, sabe? Não só as suas cenas, né? É muito importante você entender em que contexto o seu personagem se encaixa dentro da obra. Vou dar um exemplo da websérie, nós acabamos de lançar a websérie Geração Z no nosso canal no YouTube e nós temos atores que têm cenas dentro dos capítulos. Cada personagem, ele funciona dentro de uma engrenagem com um objetivo. O personagem não está ali só para compor a história, ele faz parte de um enredo, de uma história. Então existem personagens que são mais engraçados, personagens que são mais estressados, personagens que são arrogantes, snobs, patricinhas, e assim vai. Você tem, cada um exerce uma função dentro daquele roteiro. E quando o ator sabe exatamente qual é o seu papel, obviamente ele vai desempenhar melhor a sua ação. Então, quando você pega um texto de uma obra, seja uma peça de teatro, uma série, um filme, procure ler todo o roteiro para que você possa ter clara convicção de qual é o seu papel dentro daquele contexto. E o segundo passo, depois que você já leu todo o roteiro, você já começou a entender um pouquinho do que se trata a obra que você está fazendo parte, é muito importante a gente fazer um processo que a gente chama de decupagem. E a decupagem nada mais é do que você separar as cenas que você participa, grifar ali as suas falas, grifar as deixas. A gente chama de deixa no teatro, ou na TV, no cinema, enfim. É a fala anterior à nossa. Então vamos supor que a gente está aqui numa cena e eu falo assim: Abel, pegue a água para mim. Aí ele vai falar: tá bom, Lara, já estou indo. Ele tem que saber que a Mentira, fala... eu falaria, vai lá e pega você. É o personagem. Desculpa. Eu que inventei o roteiro. Então, pra ele decorar a fala dele, ele precisa saber qual é o gatilho da fala dele. Porque muitos atores, a gente vê nesse processo de decupagem, o cara pega e só decora as falas dele. E aí, quando você vai falar, você fala, você não sabe, porque você não decorou ali a deixa, não tem um gatilho na sua cabeça que aciona a sua fala. Então é muito importante você estabelecer gatilhos, nem que seja a última palavra, uma palavra do meio, que você sabe que vão acionar a sua fala. Todo ator, quando recebe o roteiro, ele precisa entender a obra, isso a gente já comentou.
Quando parte no processo de decupagem, cada frase, cada palavra precisa ser analisada com muito cuidado. Porque quando o roteiro foi escrito, o seu personagem desempenha um papel dentro da obra e às vezes você tem palavras-chave importantíssimas para o desenvolvimento da história. E o ator às vezes perde esse texto, ele joga o texto de qualquer maneira. Cada palavra tem uma entonação, uma maneira correta de ser dito, um tom de voz que você deve usar. Às vezes você vai sussurrar, às vezes você vai falar mais alto, mais agressivo. Então tudo depende de qual é o objetivo daquela fala dentro da cena, dentro do capítulo. E nós, atores, precisamos dar conta disso, porque se isso não for feito de forma adequada, a obra se perde. É como se as palavras fossem jogadas ao vento e você não tem uma cena bacana, uma cena bem feita. Então o ator, ele precisa ler o texto, interpretar a história e saber exatamente qual tom de voz usar. Na hora da decupagem, que você separa as suas cenas, você vê claramente em cada uma daquelas frases qual é o objetivo do seu personagem. Às vezes, a minha fala está preparando a piada. Eu estou passando a bola para ela e ela vai lá e faz o gol. Então, é muito importante nós sabermos, inclusive, qual é o nosso objetivo dentro daquela cena. Qual é o objetivo daquela fala para o personagem existir e, obviamente, para a cena se desenrolar. E agora a gente começa a realmente decorar o nosso texto, né? Começa a repetir, até esse texto entrar na nossa cabeça. Cada um adota uma técnica, Sim. né? E a gente vai passar aqui por algumas técnicas que eu utilizo, que ele utiliza, e que a gente já viu alguns atores utilizando e que falam que dão certo. Bom, eu, quando eu vou decorar o meu texto, particularmente, eu gosto muito de grifar as minhas falas e pegar as palavras estabelecer palavras que são gatilho para mim. Então, vamos supor que eu tenho uma fala de que tem 2 linhas, 3 linhas. Eu estabeleço ali naquela fala, eu leio, eu entendo o que eu quero dizer. Então, qual é o objetivo dessa fala? O objetivo dessa fala é dizer que eu estou insatisfeita com a situação política no Brasil. Esse é o objetivo. E aí, tem uma fala que é um gatilho pra mim. Tem uma fala que eu falo assim, assim não dá. E quando eu lembro assim não dá, eu já lembro de todo o resto da fala. Então isso começa a ser um gatilho na minha mente. Então eu tento estabelecer ali quais são as palavras-chave, quais são as palavras que são gatilhos na minha cabeça. E aí aquela palavra é o que me ajuda a lembrar de toda a fala enquanto eu tô em cena. E é claro que isso depende muito da obra que você está inserido, do diretor, mas a maioria das vezes o diretor ele não vai cobrar que você decore exatamente o que está escrito ali. Então isso funciona muito para mim, porque eu não decoro exatamente o que está escrito, dependendo do trabalho. Se é uma parada que você realmente precisa que cada vírgula esteja ali, aí você já vai ter que ser bem mais criterioso, estudar bem mais o texto ali pra ser uma parada que tenha sido exatamente igual. Mas isso funciona bastante pra mim. E você, Abel, o que funciona pra você? Conte para a pessoa que está nos assistindo. Bom, Lara comentou a respeito de uma técnica que funciona com ela. Cada um de nós vai encontrar um método, uma estratégia para decorar os nossos textos. Não existe uma estratégia única, é muito bom ficar claro isso. Nós não estamos aqui passando receita de bolo, nós estamos dizendo quais são as nossas vivências e em cima dessas vivências você talvez escolha também uma delas para você. Comigo funciona muito a repetição. Ler o texto muitas vezes, falar o texto em voz alta, para que eu possa começar a entender esse roteiro, colocar voz no personagem quando é possível, não usar a minha voz, mas usar uma voz. Você começa a usar vozes diferentes para os personagens existirem. Tudo isso faz parte do trabalho do ator. E aí, depois de muitas vezes repetidas essas falas, é a hora de você bater o texto, que é outra estratégia muito legal, em que você troca o texto com outro ator. Então você vai falar o seu texto, ele vai dizer a fala seguinte, vocês vão colocando o texto de forma orgânica. Essas são algumas das opções que nós estamos falando para vocês, mas existem mais. Sim, tem gente também que gosta de gravar o texto, né? Tipo, a pessoa pega o celular, grava ali a fala dela e ela fica escutando várias e várias vezes aquilo até entrar na cabeça dela. Tem gente também que gosta muito de escrever o texto, então aqui na oficina eu vejo muito isso, gente que pega o texto e escreve só as suas falas várias e várias vezes até decorar. Isso também é uma estratégia que funciona bastante, mas o mais importante é você encontrar a sua estratégia dentro de todas as que falamos aqui, você encontrar a sua que funciona para você.
Perfeito. Bom, se você gostou desse vídeo, coloca aqui nos comentários qual técnica que você mais gosta, o que você faz para decorar o texto, porque vai ser muito legal, porque a gente vai poder vir aqui nos comentários e ver o que vocês fazem, e outras pessoas vão poder aprender também com a sua estratégia e talvez te copiar e ver o que você faz. E lembre-se, não tenha medo, faz parte do trabalho do ator, isso faz parte da nossa rotina. Tem dias que a gente decora o texto mais rápido, tem dias que a gente tem mais dificuldade, tem textos que tem palavras mais rebuscadas, mas tudo faz parte do treino. Então, se você tem medo, eu te convido a treinar, você vai ver que o bicho-papão não é tão grande assim, muito pelo contrário, faz parte da rotina do trabalho do ator, tá bom? Também te convido a se inscrever no nosso canal. A gente tem vídeos novos todas as semanas, toda terça às 19 horas a gente tem um vídeo novo. Então já se inscreve no canal que eu tenho certeza que você vai gostar muito dos nossos vídeos. Aqui tem o Instagram da Oficina de Atores Abel Santana, que é essa escola maravilhosa, que a gente tem conteúdos lá todos os dias. Aqui é o meu Instagram, que você também pode seguir, que eu posto conteúdos como atriz. E aqui está o Instagram do Abel Santana. Se você está vendo esse vídeo e tem vontade de ser nosso aluno, é só você ir aqui nos links que estão na descrição, que vão ter 2 links. Um link para o nosso curso online e outro link para o nosso curso presencial, que você também pode estar aqui conosco fazendo teatro presencialmente. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Aqui na nossa tela tem uma sugestão de um novo vídeo para você continuar maratonando os nossos vídeos e a gente se vê no próximo. Um grande abraço e tchau! Corta.